Ronald, como as condições climáticas afetam os projetos de escavação urbana e que medidas são tomadas para mitigar esses efeitos também? É uma questão importantíssima que diz respeito ao clima, é que quando nós estamos trabalhando com escavação, o ideal é que a mesma não seja feita em estação chuvosa, né? Essa época do ano, por exemplo, é uma das melhores épocas para se iniciar todo o processo de escavação urbana. Quando da época de chuva, todo o processo ele acaba sendo afetado, porque envolve a remoção do solo propriamente dito e também da execução da própria contenção. Então, queira ou não, as chuvas elas causam um impacto danoso maior, porque a água da chuva, a infiltração, ela causa um amolecimento do solo e é onde nós temos, consequentemente, maior riscos de escorregamentos e Com de certeza, acidentes. com certeza. Você pode compartilhar com a gente, Ronald, alguns casos, né, de estudos interessantes e desafiadores de escavações urbanas que você realizou? Sim, em se tratando principalmente nessa questão de subsolos de edifícios, nós temos situações de grandes subsolos, por exemplo, em Ribeirão Preto, na execução de um shopping no centro da cidade, chamado Shopping Santa Úrsula, construído dentro de uma área densamente povoada. Foi feito num quarteirão esse shopping, que para contemplar as vagas de garagem foi feita uma escavação de em torno de 10 a 11 metros de profundidade, utilizando técnicas modernas de cortina, utilizando paredes de diafragma e o uso de tirantes. Olha que Foi bacana. bastante desafiador porque foi feito numa área densamente povoada com a necessidade, obviamente, de menor risco possível. Com certeza. Mas encarece um pouco mais a obra também. Encarece mais a obra. A partir do momento em que a gente começa a ter restrições, né, você acaba tendo a necessidade de se utilizar técnicas mais modernas e muitas vezes mais caras. Com certeza. Qual a importância das parcerias entre diferentes disciplinas da engenharia e outras profissionais em projetos de escavação urbana? Essa área envolve grandes obras, né? Nós estamos falando de grandes Sim, edifícios, e envolve a engenharia de estruturas, a engenharia geotécnica e outras áreas dentro da própria engenharia. Por quê? Porque faz parte de um contexto de um projeto global dentro da engenharia civil, né? entendi. Como é que você vê, Ronald, o futuro das escavações urbanas com o avanço da tecnologia e a crescente urbanização? Está ali, né? Tá ali. Cada vez mais nós vamos ter a necessidade dessas escavações. Muitas vezes poderiam perguntar por que a gente não constrói para cima, né? Por que as vagas de garagem, ao invés de ter subsolos, a gente tem os sobressolos, Uhum. né? Do nível do terreno, começa a subir e faz os demais pavimentos, os pavimentos tipos do edifício. Por limitações de altura, né? Você tem que maximizar ao máximo o uso da edificação. Os terrenos são muito caros. Então, procura-se fazer com que as vagas de garagem fiquem na parte de baixo e a parte mais nobre da edificação na parte de cima. O que acontece muitas vezes, e eu acabei não comentando, é que tem muita limitação, por exemplo, questão da água. Não é todo local que a gente consegue fazer o rebaixamento do lençol. Por exemplo, em Poços de Caldas, né, a cidade que eu resido, no centro, a gente não consegue fazer subsolos. Por quê? Porque lá o nível da água é alto e eu tenho necessidade de fazer bombeamento de água. Porque senão a garagem Sim, fica cheia de água. sim. Então, o rebaixamento do lençol, ele afeta o aquífero. E, consequentemente, isso vai gerar outros problemas, principalmente em torno ambiental. Então, nós temos essa questão importante de ser resolvida, e é a questão que eu comentei, que é desenvolvimento de equipamentos que vão visar principalmente o menor impacto, a menor vibração, menor geração de resíduo. É importante salientar que antes da escavação a gente tem que fazer a contenção. O erro que eu comentei no início da empresa chamar
a empresa de terraplenagem fazer a escavação e depois executar a contenção é querer remediar já o estrago. Eu tenho que, previamente à escavação, fazer a contenção, o que a gente chama de cortina, Sim. para que a estrutura, toda a estrutura do entorno fique confinada e a partir daí eu consiga fazer a escavação propriamente dita. Ô, Ronald, uma questão interessante também, né? Hoje a gente vê muito que as casas estão sendo vendidas e no seu lugar ali estão sendo levantados prédios, né? Como é que fica a fundação nesses locais aí e o que acarreta ao entorno dessa nova construção? Ali tinha uma residência, às vezes até muito antiga, e agora eles estão vendendo, né, para minimizar e ter mais também, vamos dizer assim, aumentar mais moradores no centro da cidade. O que isso impacta, né? O que isso aí pode gerar para todos os moradores ali ao entorno? Isso aí, o impacto é grande, por quê? Porque, em geral, essas edificações antigas no entorno, principalmente térreas, elas são dotadas de fundação rasa, fundação Sim. superficial. Então, a fundação dessas edificações, elas se encontram próxima da superfície. Então, nesse caso, por menor que seja a escavação, mesmo que seja de um único subsolo, por exemplo, 3 metros de profundidade, não precisa ser nenhum grande edifício, subsolo do edifício pequeno, eu já crio um problema sério que ao cortar o terreno, eu vou expor essa fundação vizinha. Então, essa exposição da fundação vizinha seguramente vai gerar movimentação que vai causar patologias nessa